Um bom dia, um bom sábado a todos, queridos irmãos e amigos. É uma alegria estarmos reunidos, não de presença, né, um do lado do outro, né, diferente essa forma, mas é uma forma que a gente consegue recapitular a lição e estudar a palavra de Deus. Meu nome é Anderson, sou da Igreja do Menina Moça e nós estamos já na 9ª lição desse trimestre. Bom dia, um feliz sábado a todos. Meu nome é Sérgio, é um prazer estar com vocês mais uma vez para recapitular essa lição muito importante. E eu também frequento a Igreja do Jardim Menina Moça. Para a gente iniciar a recapitulação, vamos então orar ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, agradecidos somos pela oportunidade que temos de recapitular a lição que estudamos ao longo da semana. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos aquilo que aprendemos. Dê sabedoria dos céus a nós que nesse momento vamos recordar os pontos principais que estudamos ao longo da semana. Amém. E é em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O Anderson, antes da gente dar o início, eu quero falar para vocês, para todos, sobre então a nova lição. Nós já estamos na 9ª lição, daqui a uns dias nós vamos já adentrar ao novo trimestre. E a próxima lição tem como título Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. E este tema aqui é para todos aqueles que são missionários. E lembre-se, hein? Todo cristão nasce como um verdadeiro missionário no reino de Deus. Então, nós teremos um trimestre com muitas novidades, com muitas lições preciosas para nosso engrandecimento espiritual. Com certeza, fazemos nossas partes, né, Sérgio? Abreviar a volta de Jesus, fazendo amizade e pregando o Evangelho. Mas, voltando à lição, como nós mencionamos, nós estamos na 9ª lição. O título da lição é A Criação, Gênesis como Fundamento, parte 2. É uma lição que, para mim, deixou muito claro o plano em relação ao grande conflito que nós vivemos. De um lado, essa lição vem apresentando a Bíblia, a criação, Deus, o bem, e do outro lado nós encontramos o homem, as suas teorias em relação à evolução e, de uma certa forma, querendo tirar o crédito do poder criativo de Deus. E isso é bastante triste, né? A gente presenciar esse tipo de situação ao nós estudarmos, a gente vê a humanidade se defrontando com essa situação. Mas a verdade é que nós temos que escolher em que lado que nós vamos estar. Ou nós escolhemos estar do lado de Deus, da criação, ou nós vamos estar escolhendo o lado do homem. Então, a gente, através do estudo dessa semana, da recapitulação, creio que nós vamos conseguir tirar as informações necessárias para nós optarmos para o lado correto, para o lado vitorioso, que com certeza vai nos causar, vai nos dar benefícios. O interessante é que o verso memorizar já fala de Davi, né, que é o escritor desse Salmo 19, versículo 1, ele reconhece a grandiosidade de Deus, a glória de Deus, né? E o verso vem dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, Davi, um grande conquistador, um grande rei, com todo o poder, toda a glória que ele teve, ele reconhece a grandiosidade de Deus. E nós também, dessa mesma forma, devemos reconhecer que Deus é o provedor de tudo, ele é o Criador, o nosso Criador. E no contexto aqui da lição, né, na introdução, ela vem falando de dois lados de cientistas, né? O primeiro, nós encontramos, por exemplo, que vem mencionando aqui na lição, né, Johannes Kepler, que foi um grande cientista, né, cristão, Isaac Newton, né, o ser Isaac Newton, né, o primeiro cientista a receber esse título, e também John Hay, que foi também um cara muito inteligente, intelectual, ele foi o pai da botânica, né, e também podemos dizer o Robert Royale. Ô Anderson, voltando só um ponto atrás aí sobre o grande conflito, né? A lição vai falar sobre isso. Nós vemos que tudo que Deus fez tem uma contrafação. Então, o nosso inimigo faz algo para imitar, para depreciar aquilo que foi feito por Deus e também com a finalidade de enganar as pessoas. E nós vamos ver ao longo do estudo, da recapitulação, que infelizmente ele tem conseguido isso. Não é isso que nós vamos enfatizar nesta manhã.
mas é importante a gente tomar uma postura. Como o Anderson falou, nós precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. Perfeito, Sérgio. E esse grupo de cientistas que eu mencionei, eles com a ciência, eles queriam provar cada vez mais a existência de Deus. Então são pessoas que, apesar de ser cientista, né, e a ciência hoje, infelizmente, tentar levar um lado totalmente contraditório do assim diz o Senhor, mas eles eram cientistas e através da ciência eles queriam provar cada vez mais a existência desse Deus que pode todas as coisas, esse Deus criador. E na Revolução Francesa, a ciência ela começa a mudar um pouco de linguajar, né, de ideia, né? Com a visão agora da cosmovisão teísta, que na verdade pensa, né, fala que Deus até criou o ser humano, só que deixou o homem à sua sorte, né, mostrando totalmente ao contrário do que prega a palavra de Deus. Né? Deus se preocupa tanto com o seu povo, com a sua criação, ao ponto de ele enviar o seu único filho, tudo que ele tem de mais valioso para resgatar, para salvar a raça humana. Também logo em seguida, a gente se depara, como está mencionado aqui na lição, com a teoria da evolução, né, lançada por Charles Darwin, que numa viagem que ele fez a Galápagos, ele volta com essa teoria, com essa visão aí nova e está perdurando até os dias de hoje. E o que aconteceu um pouquinho antes de 1859? Aconteceu em 1844, então, um grande desapontamento, o movimento adventista começa a solidificar. Então, agora chega o inimigo através de Charles Darwin e lança uma mentira, fazendo com que as pessoas acreditassem, então, no evolucionismo, jogando por terra o criacionismo. É difícil. É impressionante como sempre o inimigo ele tenta macular as coisas de Deus, né? Deus ele sempre fazendo as coisas de uma maneira perfeita, grandiosa, poderosa, e o inimigo sempre tentando manchar essa grandiosidade de Deus, né? E infelizmente, Sérgio, né, amigos que nos assistem, as pessoas infelizmente caem nesse engano e acabam optando pelo lado derrotado, né, do grande conflito, né? Para a gente ir para o domingo, é preciso a gente responder uma pergunta da introdução. Diz assim ali no finalzinho da introdução do domingo: a Bíblia foi condicionada culturalmente por seu tempo e lugar, ou sua natureza inspirada nos eleva a uma visão das origens que é completa em sua estrutura divina? Uma pergunta que nós vamos responder ao longo do estudo. Domingo, Anderson, nós vamos falar sobre terra plana. E aqui o título é uma pergunta: uma terra plana? Veja bem, o terraplanismo é um movimento, então, que está crescendo no mundo todo. O que quer dizer, então, essa palavra terraplanismo? Eles refutam, então, a ciência, aliás, o ensino que Deus estabeleceu, que Deus criou o mundo e que criou o mundo redondo, a terra redonda. E eles ensinam, então, que a terra é plana. E saibam vocês que esse movimento está crescendo. No Brasil, 7% da população acredita nessa teoria. E isso dá 11 milhões de brasileiros que apoiam essa teoria. Ensinam que a Terra está aprisionada numa cúpula e que o Sol e a Lua fazem um movimento circulatório. É complicado, né? Eu trouxe aqui um trecho de um artigo que Michelson Borges escreveu. Michelson Borges é um funcionário da Casa Publicadora Brasileira, e eu peço que vocês observem então a imagem que será projetada aí para vocês analisarem. Olha, a Terra seria plana, com uma muralha de gelo na borda do disco e um domo sólido sobre nossa cabeça, dentro do qual estariam o Sol e a Lua bem menores do que o planeta. Mentira, né? Porque a Lua é bem menor do que o Sol e a Lua. Além disso, a gravidade é uma ilusão, diz eles. E a NASA existe apenas para alimentar a farsa da Terra redonda e gastar bilhões de dólares para manter as pessoas na mentira globalista. Aí o autor então escreve assim: todo mundo é livre para divulgar o que quiser e como quiser. E o complicado é que esse movimento, como eu disse, ganhou força no mundo. Sérgio, é engraçado, né? No tempo que a gente vive, com a tecnologia que existe, soar umas teorias desse ponto, né? É engraçado, né? Se fosse na antiguidade, né, no tempo dos conquistadores, das caravelas, né, a gente até compreende, porque não tinha esse nível de tecnologia, né? Ao ponto, né, quando a gente se recorda
a essa época das caravelas, das grandes conquistas, das grandes descobertas, né, do novo mundo, né, que é assim como dizia Cristóvão Colombo, né, eles tinham uma dificuldade até de ter esse tipo de empreitada, né, para fazer essas navegações, porque eles tinham esse tipo de crença, né, que a Terra era quadrada, né, e aí tinha um abismo gigante, né, e tinha todo um perigo, e os reis, eles tinham medo e não queriam investir nesse tipo de situação, porque eles temiam perder o seu investimento e também as vidas das pessoas. Então, nessa época é compreensível, né, mas em pleno tecnologia, né, a hora que a gente, para quem já viajou de avião, né, a hora que você decola, né, uma certa altura, 8.000, 9.000 metros de altura, você consegue contemplar a Terra e ela é redonda, não tem como, né, você tentar se basear em alguma coisa que seja ao contrário disso, né? E a própria Bíblia, né, conforme nós vamos ver agora, ela também dá a entender e relata isso há anos atrás, de que a Terra é redonda, né? Olha só, um autor chamado Jeffrey Burton Russell, deve ser essa a pronúncia, ele escreveu um livro cujo título, sabe qual que é? Inventando a Terra plana. Olha, Deus inventou a Terra redonda. Aliás, minha expressão vou corrigir. Deus criou a Terra redonda. Agora, esse autor inventa a Terra plana. Esse livro registra a história do surgimento e da propagação do erro sobre a forma geométrica da Terra, esclarecendo a verdadeira causa desse processo. Sabe qual? Denegrir o cristianismo e a Bíblia e afirmar que a ignorância e o obscurantismo medievais teriam sido responsáveis pelo modelo de uma terra plana. Acreditar numa terra plana é muito mais difícil do que você acreditar numa terra redonda que Deus criou. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, né? Nós vemos também aqui, Anderson, para a gente avançar um pouco, na pergunta número 1, nós vemos aí Apocalipse capítulo 7, verso 1, que fala assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui aparece a expressão 4 cantos e 4 ventos. Então, Sérgio, será que o apóstolo João acreditava que a terra era quadrada, pelo que ele descreve aqui sobre os 4 cantos, os 4 ventos? O que a gente pode acrescentar e informar os nossos queridos? Caros irmãos, é preciso a gente interpretar alguma coisa. Na parte profética tem muita coisa que é símbolo, que é figurado, não é? Que é figurado. Então, nós não podemos entender essa expressão literalmente. Olha só, hoje quando nós falamos assim, o sol está se pondo, é uma expressão errada, porque é a terra que gira, o sol está sempre ali no local, não está ali? Ou então, que o vento veio do Oriente. O vento está em constante movimento. Insistir em uma interpretação literal de textos proféticos, quando o contexto indica uma ideia figurativa do norte, sul, leste, oeste, é tirar essa passagem do contexto e fazê-la ensinar algo que não ensinam. Nós tivemos na lição retrasada, na lição número 7, falamos sobre texto e contexto. E veja bem, se tirarmos aqui então somente essa informação dos 4 cantos da terra, a gente vai falar: a terra é plana, a terra tem canto. Dá a entender isso, né? Por isso que a gente tem que fazer uma análise sempre mais profunda. Sim. Porque se a gente pega um ponto, a gente faz um conto. E a intenção não é essa. Por isso que a gente tem que ser crítico ao estudar o contexto total, né? E, na verdade, o que João queria dizer aqui seria os pontos cardeais. Nada mais do que isso, né? Uhum. Norte, sul, leste, oeste. Então, uma abrangência de toda a Terra. Então, esse é o ponto que ele queria falar, né? Dizer aqui nesse contexto aqui dessa passagem bíblica, né? Uma outra coisa também com sentido figurado, nós vemos aí, está na sua lição, Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, verso 19. Veja bem, Jesus não estava falando da fisiologia, né? Estava falando aqui do corpo, da pessoa. Onde que surgem essas ideias? Onde é maquinada? Na nossa mente, na nossa mente. Então, precisamos tomar cuidado nessa questão. E o que falar da pergunta número 2? Sérgio, mas só
acrescentando sobre isso, nós vamos sempre reparar nessa lição em especial que o inimigo, usando o ser humano, ele sempre tenta macular, sempre tenta jogar a chão, né, jogar em descrédito a palavra de Deus. Então, a gente tem que, nós, né, que somos estudiosos bíblicos, nós temos que sempre salientar isso às pessoas, porque o que Deus fez, ele é perfeito. Deus criou de uma maneira grandiosa, e aí o inimigo sempre quer manchar essa grandiosidade de Deus. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e sempre informar e salientar as pessoas sobre essa questão. Mais uma coisa para provar que a Terra é redonda, né? Está lá em Jó, capítulo 26, verso 7, na sua lição também. Jó 26, 10 também cita. Fala assim que a Terra é um círculo, é uma esfera. Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Aqui refuta também outra ideia, né? Na escola a gente aprendeu em geografia que a terra era sustentada, os antigos acreditavam nisso, era sustentada por enormes elefantes, né? São lendas que não têm uma base na ciência, né? Com o passar do tempo, tudo está sendo elucidado. As viagens pelo espaço, né, que estão sendo feitas provam realmente que nossa Terra não é plana, nossa Terra não é quadrada, ela é redonda. Ou seja, interessante também que aqui, para as pessoas que querem usar a Bíblia, textos para se contradizer a Bíblia e tirar o crédito da Bíblia, vão mencionar que em Apocalipse, João falou que a Terra é quadrada, e agora está Moisés, né, mencionando aqui que a Terra é redonda. Então, mostrando que eles querem utilizar dessa forma, que a Bíblia se contradiz, que ela não tem credibilidade, que a gente não tem que levar a Bíblia a sério devido a esse tipo de argumento. E a gente tem que sempre lembrar, né, a Bíblia é perfeita, Deus ele escreveu de uma maneira grandiosa, orientou homens a escrever ela, e nós temos que realmente dar crédito e cada vez mais conhecer a palavra de Deus para que a gente não seja enganado. Ok, vamos prosseguir então, segunda-feira, a criação na literatura antiga. Muito bem, nós vemos então aqui agora, Anderson, aparece a epopeia de Atrahasis. O que é uma epopeia? Vamos definir isso aí, né? Epopeia é um poema amplo, baseado em elementos históricos, olha só a parte seguinte, entrelaçada com lendas e mitologia. E aqui é falado então da criação, né? Que os deuses tomam tempo então para fazer o homem, e que os homens tomam parte na criação, e que os homens morrem para salvar o seu Deus. Que tremenda mentira, né? Misturada com uma pitadinha pequena de verdade, que é a criação. Alguém superior a nós nos criou, e é isso que vale. Na página 115 e 116 da sua lição de professor, tem um comentário que fala assim sobre Galileu Galilei, que concluiu que o Sol era o centro do sistema solar. Não, desculpa, essa parte já foi. Ou seja, é interessante pode falando, eu vou procurar aqui. Mencionar aqui fala que os deuses criou os homens para que os homens fossem escravos, né? E a gente vê totalmente contraditório do que assim diz o Senhor, né? A Bíblia mostra que Jesus, sendo Deus, sendo adorado no céu, ele larga de toda adoração para vir à terra, para morrer e para servir. E ao ponto dele falar que quem quer ser o grande, que sirva mais. Então, totalmente contraditório. Mais uma vez, teorias humanas tentando macular as grandiosidades de Deus. Muito bem. Eu achei aqui um detalhe seguinte. Essa epopeia de Atrahasis foi escrita há 1.600 anos atrás. E sabe o significado do nome desse rapaz aqui? O muito inteligente. Olha só que ousadia, então. Colocaram o nome confrontando, então, quem que é o muito inteligente que conhecemos no cristianismo? É somente Deus. É Deus que dá sabedoria, Deus que dá inteligência para o ser humano. Foi escrito, então, há 1.600 anos atrás. Mas também uma coisa que a gente tem que refutar, o homem não levou carga nenhuma, quem levou a carga foi Jesus, enfrentando a cruz, enfrentando o sofrimento, perseguição.
dando a sua vida em favor de nós. Nenhum homem tomou o lugar de Jesus. Ô Sérgio, o interessante também, né, que a forma quando é apresentada, ela realmente distorce o valor, né? A forma como Deus criou o ser humano é uma forma tremenda, né? Moldar ele no pó, soprar a narina e fazendo o homem a imagem de Deus. Olha como que querem rebaixar realmente o que Deus fez. Então o inimigo ele é muito astuto e nós temos que conhecer, estudar a palavra de Deus para que a gente não possa cair em contradição e ser levado por essas teorias satânicas, eu posso até dizer. Também eu quero agradecer ao irmão Nazaré, porque os áudios têm sido muito oportunos, têm ajudado, tá bom? Obrigado, irmão Nazaré, um abraço. Eu tenho uma colinha aqui dos seus áudios, tá? Olha, veja bem, os arqueólogos encontraram textos em tabletes do Egito, de Babilônia e também do Oriente Próximo, que contém história da criação e também do dilúvio. Essas literaturas contam fatos paralelos ao da Bíblia, entendeu? Então, nessa forma deles se expressarem, de registrarem uma história, eles colocaram então o quê? A visão que eles tinham. E aí fizeram então uma mistura, né, da história da Bíblia, da história da criação, com as crenças daquela época. A Bíblia não é uma cópia de histórias antigas. A Bíblia é um livro autêntico, né? Autêntico, fiel ao seu narrador, que foi Deus que criou tudo e capacitou os homens, então, a registrarem essa história para chegar até nós. Vemos os relatos de cada pessoa na narração bíblica. Cada um contava a história real de pai para filho, de boca a boca, até a invenção da escrita. Na pergunta número 3, nós vemos, então, aqui que é citado as diferenças que existem entre Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, com a epopeia de Atrahasis. Veja bem, não foi difícil Deus criar. Deus falou e tudo passou a existir. Não teve a participação de humano. O ser humano foi criado por Deus, o ser humano não criou nada. Uma outra coisa sobre esta epopeia e sobre a Bíblia, quais as diferenças? A Bíblia é um livro inspirado. Dias mencionados na criação não tem citação na lenda nem no sábado, olha só. Excluem, essa epopeia, então, excluem Deus da obra da criação, fazendo com que um Deus da mitologia, então, que foi o Criador. E também eles inventaram, Anderson, divindades mais absurdas para dar crédito às suas crenças. Então, nós não podemos ficar acreditando nessas lendas. Vamos virar a página. Bom, na parte de terça-feira nós encontramos o título, né, de Gênesis versus o paganismo. Eu volto a mencionar, a colocar essa tecla, né? Como é triste, né, a gente vê as tentativas, né, do inimigo de buscar adoração, né, no contexto aqui, né? O cuidado aqui do escritor bíblico de nem mencionar o nome de Sol e de Lua, dos astros, né, em Gênesis, para que não haja uma confusão ou uma motivação, né? Porque os nomes de Sol e Lua no hebraico, ela fazia alguma alusão aos deuses pagãos daquela época. Então, o tamanho cuidado de Deus para que a gente não caia no erro, para que a gente não caia em contradição, em falha, Deus ele é minucioso em todos os detalhes. E não tem como a gente... E o triste, né, que a gente vê, né, como que as pessoas buscam, ao invés de adorar a adoração verdadeira, né, adorar a criação, né? Eu até brinco, né? Eu prefiro, conversando com as pessoas, né? Eu prefiro confiar num Deus criador do que acreditar nas crendices de hoje, né? Ao ponto de pessoas acreditarem que um pezinho de um pobre, de um coelho, pode trazer sorte. Então, as pessoas acreditam em várias coisas, mas nós que estudamos a palavra de Deus, a gente tem os pés firmes e sabemos que nosso Deus é um Deus criador e é esse Deus ao qual nós devemos prestar adoração. Nós estamos no outono ainda, né? Mas já migrando daqui a uns dias para o inverno, né? No nosso calendário. É bem certo que a temperatura já mudou, já estamos no friozinho aí. Mas veja só, o Sol agora, ele já não passa sobre a nossa cabeça, passa do lado, ou seja, ele fica num ponto um pouco mais distante da gente, de onde nós estamos. O que acontece? As temperaturas são mais amenas, no tanto que chega a fazer até frio por esses dias, nós vimos isso. E os dias são mais curtos, né? Os dias são mais curtos, por quê? Porque o trajeto do Sol é mais curto, né? Então,
o dia começa mais tarde, né? Clareia o dia mais tarde e anoitece mais cedo, o dia mais curto. Mas o Sol, a Lua, eles têm um fim específico, né, Anderson? Que é o que está mencionado na pergunta número 4, né? Serve para quê? Para separar dias da noite, as estações e os dias e os anos, as semanas, né? Nós vemos a Lua, né? A Lua tem um ciclo, cada mês tem 4 ciclos diferentes. E então nós podemos ver que Deus criou tudo nos mínimos detalhes. E o que falar da pergunta número 5, André? Sérgio, o interessante também é o termo que ele usa, né? Para não haver alusão à adoração de outros deuses, né? Ele usa o termo de luzeiro maior para o Sol, que é o que faz a separação do dia, né? E o luzeiro menor, fazendo referência à Lua. Então, nos mínimos detalhes, Deus realmente ele é um Deus que ele pensa em tudo e edifica, como a gente já mencionou, né? Tem que ter muita fé para você acreditar na evolução, né? Deus é perfeito. Por que nós paramos a evolução, né? O ser humano chegou no estágio, no ápice, não evoluiu mais, né? A gente viu tanto de doenças, de problemas, por que a gente não evoluiu mais e estagnou? Por que o macaco não continuou a virar homem? Depois dessa teoria aqui, ó, eu nunca vi nenhum macaco. Olha quantos anos já se passaram, 1859 para cá, passou mais de 160 anos e cadê? Nenhum macaco virou homem daquela época ou se transformou, né, parecido com o homem. Deus fez tudo perfeito. Olha na pergunta número 5, como que Deus tomou parte então na criação do homem? O que ele fez, Anderson? Olha, é o que eu falo, muito amor, né? A forma como Deus criou, né? Como a gente estuda a Bíblia, a gente verifica, né? Quando Deus fez a hora que ele fez dia, ele fez o luzeiro, aí quando finalizava o dia, o que ele falava? Viu que Deus, que isso era bom. Só que no homem algo extraordinário aconteceu. Deus, ele modela o homem do pó da terra, sopra em sua narina, e aí ele diz, muito bom. Então, o ser humano é o ápice da criação. Nós somos feitos à imagem de Deus. E isso é grandioso demais, a gente não consegue ter ideia disso, o privilégio que isso é. E ao ponto da gente acreditar numa contrafação, né, que é a evolução. Então Deus realmente criou de uma maneira grandiosa o homem. E a mulher de uma maneira espetacular também, né? Uhum. A primeira cirurgia, né, a gente até brinca, né, fez o homem cair em sono profundo e da costela do homem criou a mulher. E aí vem quando Adão vê Eva, né, ele fala uma poesia que isso é muito significativo, né? Ele fala, ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Isso é muito bonito, né? E também remete ao que nós estudamos na lição passada, né? Que fala sobre o casamento, né? O casamento também é algo perfeito, né? Deus instituiu coisas perfeitas, coisas maravilhosas para o homem. Mas, infelizmente, o inimigo vem colocando a mão e vem destruindo e colocando ao chão, né? Ao ponto do casamento hoje nem haver, né? Não é mais carne da carne, osso do osso, né? As pessoas não é uma só mais, né? Infelizmente. Exato. Um outro ponto sobre essa questão, aliás, um pouquinho antes disso, eu fico às vezes imaginando, então, Deus ajoelhando-se ao solo, então, para ali, então, moldar Adão, né? Com os elementos isso, da terra, com os elementos da terra, né? Com o barro, do barro foi feito o ser humano. E hoje a ciência diz que existe no nosso corpo 21 tipos de elementos químicos, né? É só vou citar alguns, são vários, né? Mas tem o flúor, potássio, sódio, o cobre, o cálcio. Se você pesquisar na internet e você verá então a função de cada um desses elementos no corpo humano. É maravilhoso, é fantástico. Todos eles têm uma função. Sérgio, eu que sou químico, eu aprecio muito isso, porque o nosso corpo é uma constante reação. É reação química pura, transmissão dos elétrons, tudo é uma reação química. Como isso pode surgir de uma evolução, do acaso, alguém a necessidade de... Não tem como acreditar numa coisa dessa. A gente só pode crer de uma mão superior, de uma mente superior. Nós vamos agora para a quarta-feira, continuando então, a criação e o tempo. A pergunta número 6, leia Gênesis 5 e o 11. Agora nós vamos ler esses 2 capítulos com vocês, certo, irmãos? Não dá para ler, né? Vamos fazer menção apenas desses
desses dois capítulos. Capítulo 5 de Gênesis, a genealogia fala dos descendentes de Adão. No verso 3 para frente fala assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Aí então nós não vamos continuar por causa do tempo, mas no capítulo 11 nós vemos então os descendentes de Sem. São essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos, gerou filhos e filhas. Nós vemos então o relato da criação, aliás, do aumento, a genealogia, junto com a cronologia, porque aqui está então a idade deles. As pessoas têm estudado isso para ter ideia então do tempo da história bíblica. Dá para somar-se então essas idades para chegar então a um número. Nós vemos então aqui que no capítulo 5 dos descendentes de Adão, nós vemos a história de Adão até Noé e depois de Noé até Abraão. E depois nós vemos a descendência de Sem. Então, esses dois capítulos apresentam a cronologia da obra de Deus, o Sérgio, tempo de Deus. E essa é uma riqueza de informação, né? É tremendo, né? Como Deus ele é detalhista, né? Em mensurar as pessoas, né? Fazendo a genealogia dela com datas, para que não haja nenhuma contradição em relação a isso. O que eu acho interessante, Sérgio, importante falar com os irmãos, é que existe um fenômeno bastante interessante hoje na sociedade, né? As pessoas hoje são especialistas. Hoje você vê muitas pessoas que são especialistas em economia, política, na medicina, né, a ciência sobre a questão da epidemia que nós estamos vivendo. A gente vê pessoas discutindo, né, veemente, conversando, e parece que essas pessoas são doutoras, né, nesse tipo de situação, né? E na verdade é o contrário, né? As pessoas pegam alguma frase, alguma palavra bonita, e aquilo lá serve como ênfase da discussão, da ideia que ela tem. Ela pega toda a tua situação de posição através de uma frase ou de algo que se identifica com ela. Mas por que eu estou falando isso, Sérgio? Porque na questão religiosa, da mesma forma, infelizmente as pessoas elas não estudam essa riqueza que nós estamos presenciando aqui, de informações que a Bíblia nos apresenta, e as pessoas tomam posição religiosas, posições de vida eterna, baseada no que os outros dizem, e não pelo conhecimento da palavra. E isso é muito triste, é preocupante isso. Eu canso de conversar com pessoas que às vezes você fala assim, olha, eu guardo o sábado, mas a pessoa fala, mas por que você guarda o sábado? Porque está na Bíblia. Então a pessoa guarda outro dia, mas sem embasamento nenhum, sem conhecimento nenhum. Ela coloca a vida dela, a salvação dela em jogo, em prol de uma informação que ela não tem, mas ela defende aquela situação. É a mesma questão, a questão de alimento. Tem pessoas que você conversa que elas nem sabem, mas não pode comer carne de porco, mas por que não pode? Aí você se remete à Bíblia. Então, a gente vê que é triste que as pessoas tomam posições até religiosas sem ter conhecimento. Eu estava fazendo, não é uma pesquisa real, né, mas eu estava fazendo uma projeção. Eu creio que nem 90%, nem 10% da população estuda a Bíblia com o intuito de estudar, de conhecer, infelizmente. E isso é parâmetro para a tua vida, para a tua salvação. Uhum. E as pessoas não estudam a palavra de Deus, mas você toma uma posição teológica em relação à sua vida, baseada no que diz uma outra pessoa. O que o pastor disse, mas o pastor falou que os mandamentos, o meu pastor, o meu líder, fala que os mandamentos de Deus hoje não é necessário. Mas não onde diz isso? As pessoas, infelizmente, elas se baseiam em informações de outros e não pelo conhecimento de causa que ela possa ter. Aí elas usam uma desculpa muito que a gente ouve com muita frequência. As pessoas falam, olha, mas estudar a Bíblia tem uma linguagem difícil, o linguajar é complicado, eu não consigo entender. Olha, eu posso garantir algo para vocês, queridos, que estão nos assistindo essa recapitulação. Deus ele pode mover montanhas para fazer você compreender.
A gente pode voltar à Bíblia num episódio bastante interessante, Sérgio, que havia um eunuco que não conhecia a palavra de Deus e ele estava estudando o livro de Isaías. E o que Deus fez? Ele mandou um dos seus discípulos para orientar ele. Então, se Deus pode fazer situações dessas, e isso é relatado na Bíblia, quanto mais se você, de coração aberto, buscar a Deus para que Deus possa te orientar, para que você assim tome uma posição em relação à tua vida espiritual baseada em informações realmente, não o que as outras pessoas dizem. E a Bíblia, o fato bastante relevante é que quando você estuda a Bíblia, a gente tem a oportunidade, Sérgio, de que o autor da Bíblia está do nosso lado, nos orientando e tirando as dúvidas que, se por acaso nós tenhamos. Então basta o quê? Nós buscarmos esse Deus, a ter conhecimento, mas não conhecimento do que pessoas falam, mas sim do que você conhece e estuda. E eu desafio você a estudar a Bíblia, que com certeza você estudando a Bíblia você vai conhecer a Deus e você não vai cair nesses enganos de evolução e outras teorias que tentam macular o poder e a grandiosidade desse Deus que nós servimos. Um outro ponto, Anderson, nessa questão aqui de criação e tempo, é que a história não se perdeu com essa genealogia. Por quase 2000 anos, né, tá na sua lição, especialistas judeus e cristãos têm interpretado que esses textos representam a história de uma maneira precisa, ou seja, a história não se perdeu no tempo. Essa genealogia, então, ajuda a gente a contar a história do Sérgio, povo de Deus. Tem como ser enganado, então, falar que a Terra tem milhões de anos? Não tem como, né? Não tem, é só somar as idades aí. Basta estudar, ler, mas com o coração aberto, pedindo informação, pedindo para que Deus possa te orientar. Então, ninguém precisa ser enganado, ninguém precisa cair nessas contradições que o inimigo tenta colocar. Basta o quê? Nós buscarmos conhecimento e Deus vai se revelar. Virando a página, então, último dia, quinta-feira, nós vamos falar sobre a criação nas Escrituras. Aí, então, você teve um trabalhinho, né, durante essa semana, né? Você teve, então, que pesquisar 13 textos lá no Novo Testamento e todos eles falam da criação que Deus fez. Fala detalhes, né? Então, eles buscam, apresentar para nós o conhecimento no tempo deles, citando o que aconteceu no passado bem distante deles, na criação do mundo. Há mais de 2000 anos atrás, não sei quanto, aí não busquei informação teológica para esse tempo. Mas todos eles, então, citaram uma coisa só, que Deus é o Criador, Deus fez o homem, fez a mulher, fez tudo o que há no nosso mundo. Os textos, né, narram a questão de Abel, né, de Caim, de Enoque. Então vem falando, né, da época de Gênesis, né, que é a base, né, que é o que nós estamos lendo, que é o fundamento, né. Então não tem como, se Jesus, os apóstolos, no Novo Testamento relata o Antigo, é que isso é realmente algo real, né? Eles só comprovam, né, o escritor aqui da lição, ele quis realmente deixar claro, né, que o Novo Testamento eles acreditavam, né? A Bíblia no todo acreditava na criação literal, que não é algo de fantasia, não é algo de histórico, não, é real. Deus criou o mundo com o poder da sua palavra e o homem, né, de uma maneira grandiosa, moldando o pó da terra. Então não é indiscutível essa questão de que realmente Deus ele é o Criador. E o Novo Testamento aqui é claro, os autores mencionando sobre isso e Jesus também. Sérgio, uma coisa interessante que a gente poderia falar sobre essa questão da criação, né? Que negar a criação, de certa forma, é você negar a paternidade de Deus. Exato. E você negando a paternidade de Deus, a gente está destituído da herança. Exatamente, nós estamos fugindo do direito, né? E qual que é o nosso direito? O que Deus tem como herança para nós, filhos? Um novo céu, uma nova terra, né? Um paraíso, né, restaurado. E isso é realmente grandioso, né? A volta de Jesus, é isso que Jesus realmente, que Deus, né, deixa como herança para nós que somos filhos dele, filhos adotivos, né? Se nós pegarmos, depois em casa vocês podem ler, Efésios, no capítulo 1, versículo 1, fala que nós somos filhos adotivos desse Deus.
Então, negar a criação é negar a paternidade de Deus. Isso é terrível. Negar a criação da forma como a Bíblia nos apresenta é nós diminuirmos o poder onipotente de Deus, é diminuir a potência de Deus. E Deus pode todas as coisas. E a gente vê, mais uma vez eu vou mencionar sobre isso, né, como é triste a gente jogar o que o ser humano faz, né, tentar jogar em terra essas grandiosidades que Deus fez. Né? Eu gosto de um relato bíblico, Sérgio, que fala sobre esse poder de Deus, que é aquele episódio que estava a viúva, que a viúva vai ter com o profeta, com Eliseu. E ela estava numa situação complicada, porque os filhos estavam sendo resgatados como para pagar a dívida, né, que ela havia contraído, que o marido havia contraído, e ela estava numa situação muito complicada. E aí o Eliseu fala para ela ir até casa, entrar dentro de casa, pegar as vasilhas com as vizinhas todas, e era para ela derramar, a única botija que ela tinha com azeite era para derramar nessas vasilhas para que esse milagre aconteça. E o porquê que o milagre parou? Por que parou de ocorrer o azeite? Acabaram as vasilhas. Acabaram as vasilhas. Porque o poder de Deus ele era tão grande que se tivesse vasilhas até agora, elas estariam sendo enchidas. Então infelizmente, a gente tem a mania de diminuir o poder de Deus. E Deus pode todas as coisas. Assim como Deus foi capaz de criar a humanidade dessa maneira, e nós temos que crer nesse Deus, dessa forma que Ele criou. Porque isso é realmente grandioso, isso é algo bem diferenciado. É muito, 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 muito mais palpável crer na forma como Deus criou, com o poder da sua palavra, e a Bíblia é clara em mencionar isso, do que a gente acreditar numa evolução, que a gente descende, né? Eu prefiro ter a convicção que eu sou criado à imagem de Deus do que de uma evolução de uma ameba, né? Então... É verdade. Anderson, o tempo diz que nós precisamos encerrar. Então, como consideração final, eu quero ler com vocês o que está na sua lição na sexta-feira. Olha só, aqui tem assim, fala assim: a Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade não contaminada pelo preconceito ou o orgulho humano. Quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Olha só. Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto sua existência. Irmãos, nós não teremos resposta para todas as questões. Ainda estamos na aprendizagem, nós estamos na escola ainda. Então, é preciso o quê? Ter fé, acreditar que Deus é o nosso Criador, acreditar que a terra foi criada por Ele, a terra é redonda, que Deus fez o homem, fez tudo o que existe nessa terra e está preparando um lugar especial para mim e para você. Sérgio, voltando a falar, para a minha última consideração, vou me voltar ao início da introdução que eu fiz na lição. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal, e no contexto que nós estudamos, entre a criação e o que o mundo e o homem e o inimigo têm inventado, de tirar os créditos de Deus. Estude a Bíblia, peça para que o autor possa te orientar, que com certeza você não será enganado e você vai tomar partido para o lado vencedor. Deus possa abençoar a cada um de nós, né, nessas escolhas diárias que nós temos de sempre estudar e buscar conhecimento através da palavra de Deus. Vamos orar para encerrar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, uma vez mais somos gratos a Ti, porque Tua palavra fala aos nossos corações. Agradecemos pelo privilégio que tivemos aqui de recapitular uma lição tão propícia para os momentos que nós estamos vivendo. Que nós possamos, Senhor, através de um culto racional, através do nosso conhecimento, através do nosso estudo, tomar o partido correto, que é estar ao Teu lado. Amém. E que dessa forma, Senhor, possamos não rejeitar a paternidade de Deus,
mas que nós possamos receber a herança que é a volta de Jesus e que nós iremos morar num lugar perfeito onde não haverá mais luto, nem morte, nem dor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para escolhermos o lado correto. Perdoe nossas falhas, abençoe toda a tua igreja. Essas bênçãos pedimos e oramos por Jesus. Amém. Um abraço a todos e se preparem porque daqui a pouco começa o culto divino. Feliz sábado a todos. Um ótimo sábado a todos.